é também uma das consequências que se pode esperar, ou seja, o território europeu, se não for envolvido nesta guerra, neste conflito, através dos mísseis iranianos e da sua capacidade, poderão, Luís Bernardino, envolver-se desta forma, com ataques deste género? E é para isso também que a Europa se deve preparar? Bem, é um cenário provável, não é um cenário que esteja para já naquilo que seria o iminente. Mas já não é o primeiro episódio ao qual assistimos. Já não é um cenário completamente afastado, ao qual os líderes europeus e a segurança europeia têm que dar resposta. Nós o que estamos aqui a ver é que há uma alteração da segurança global. E as alianças, quer a NATO, quer os países, têm a responsabilidade no sentido de incrementarem também as suas medidas de segurança. Quer seja a aliança, a NATO, por via dos seus mecanismos de prontidão, de resposta, de preparação, porque, vamos ver uma coisa, a resposta militar é sempre uma resposta que necessita de alguma preparação, de algum tempo. E, portanto, neste momento, eu penso que, e pegando até na questão que estava a fazer, eu acho que esta alerta para a NATO é um alerta de temos que estar atentos porque há uma alteração significativa do conflito global e a NATO não pode ficar de fora, não deve ficar fora. Os seus sistemas de alerta daquilo que é o acesso à informação têm que estar preparados e os planos têm que estar preparados. E voltando acha que é isso que vai acabar por acontecer? O envolvimento da NATO? Nós não queremos... Nós não queremos seria uma vitória para Washington. Nós não queremos... Há uma pressão muito forte dos Estados Unidos para que a NATO possa estar mais... Trump queixou-se, disse que era uma grande vergonha que a NATO estava a fazer, ou a ausência de... a inação, no fundo, por parte da Aliança Atlântica. A NATO não serve os Estados Unidos, não é? Portanto, a NATO é uma aliança que serve o interesse de vários países. Sim. E, portanto, há aqui um discurso político que é preciso manter e, aliás, é uma questão muito debatida no seio dos países, que é o envolvimento da NATO ou não nos conflitos, porque quando a NATO tiver que intervir num conflito, a situação agrava-se exponencialmente. E, portanto, há aqui uma resposta... Por causa do artigo 5º. Por causa do artigo 5º e por causa do envolvimento crescente de outra capacidade e outro tipo de armas e outro tipo de meios. E, portanto, isso é uma escalada que ninguém quer, é um envolvimento que ninguém quer, muito menos os países europeus. Mas a NATO também não quer que os Estados Unidos saiam da organização e essa é uma ameaça que paira sempre. Não é? Sempre, mas é preciso manter essa atenção e é preciso haver uma discussão muito grande, mantendo todas as salvaguardas de segurança e aqui a Aliança o que tem que ativar é os seus planos de intelligence, de acompanhamento da situação e uma resposta no sentido de ser uma aliança defensiva. Portanto, é esse o contexto em que a NATO deve estar preparado, na minha perspectiva, e isso responde também à necessidade de aumentar a segurança no seio da Europa. Claro. Nós estamos a ver já em Bruxelas, portanto, a partir de hoje, as Forças Armadas voltaram para a rua. Para quê? Para, precisamente, acautelar a segurança e colocar mais num sentido de segurança global e num sentido de segurança na Europa. Marcos Farias Ferreira, vamos olhar também para este ultimato que fez Donald Trump. O relógio está a contar. Antes de mais, perguntar-lhe se espera que seja cumprido este ultimato, tendo em conta o histórico de ultimatos de Donald Trump. Trump está numa posição muito difícil, não é? Eu acho que Trump encurrala-se a si próprio quando faz este tipo de ultimato. Antes de mais, é uma ameaça que antecipa um crime de guerra. Atacar infraestruturas civis, independentemente de como elas sejam utilizadas, vai contra o direito internacional humanitário, que é o ramo do direito que se aplica aos conflitos. E, portanto, atacar... A ameaça de instalações energéticas. Instalações energéticas, pontes, seria hospitais... uma violação do direito internacional. É uma violação clara do direito internacional. Há 4 comandantes russos que estão acusados de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, precisamente pelo mesmo tipo de ações. E, portanto, se nós consideramos que atacar instalações elétricas na Ucrânia é um crime de guerra... E criticamos esse tipo de forma de guerra durante o inverno. E não só rasgamos as vestes há mais de 4 anos por causa desse tipo de práticas, também é um crime de guerra bombardear o Nord Stream ou bombardear instalações elétricas no Irão. E, portanto, nós temos aqui claramente um manual de guerra que vem de Gaza e que é aplicado ao Líbano, ao Irão, à Cisjordânia, e temos que ser muito claros em relação a isso, porque é um limite. O direito internacional humanitário é uma restrição da guerra. Isto serve a toda a gente. Já falou sobre o direito internacional humanitário. E ele diz que só a sua moral é que restringe a sua não é? ação. Desvaloriza porque entende que
é o seu critério, não é? Isso é muito perigoso para todos nós, porque antecipa as guerras do futuro. Como é que ficaria a União Europeia se houvesse efetivamente, ou seja, se este ultimato se confirmar e se houver efetivamente ataques a instalações energéticas? O problema é que estas declarações de Trump, como as declarações do Primeiro-Ministro de Israel, procuram arrastar os europeus para este conflito. Interessa, obviamente, a Trump, porque Trump trata os europeus como proxies, como peões da sua estratégia. Este discurso dos aliados, da NATO e dos aliados, é cada vez mais inconsistente, porque aquilo que Trump procura é mostrar que tem poder sobre os europeus e que pode pressionar os europeus face à sua estratégia. E para Netanyahu é muito claro, porque se os europeus vierem em ajuda desta estratégia, seja qual for a justificação, é mais um encobrimento daquilo que Israel continua a fazer em Gaza e, sobretudo, na Cisjordânia, essa anexação inevitável que parece acontecer todos os dias no fundo é o mesmo, não é? No fundo é o mesmo conflito. E, portanto, neste momento, Trump não está numa situação em que não vai dar um passo atrás, porque isso prejudica não só a estratégia nesta guerra, mas também prejudica a sua imagem face às eleições de novembro. Em que situação ficaria Trump se ao colocar este ultimato tão claro, agora não vier a não fazer nada? Se assim for, a União Europeia deve condenar de forma veemente. Eu acho que deve condenar de forma veemente. Sobretudo depois de ter estado no último Conselho Europeu ao lado de António Guterres. Com certeza. Num sinal de apoio à Carta das Nações Unidas. Chamar Guterres a esse Conselho Europeu é, no fundo, invocar a legitimidade das Nações Unidas, do direito internacional e, sobretudo, uma coisa que tem que ver com isto, a resolução pacífica dos conflitos. Guterres insiste sempre que é a sua função na resolução pacífica dos conflitos. Não é possível um processo negocial com o Irão que é interrompido por atos bárbaros como estes. Isso não só descredibiliza o presidente norte-americano e a sua diplomacia, como descredibiliza a diplomacia como um todo. Nós não queremos um mundo onde a diplomacia seja vista à partida como um encobrimento de crimes de guerra. Isso é um processo de desmantelamento da própria civilização e das regras básicas que permitem a coexistência mundial. Deixa-me ouvir também o Luís Bernardino sobre esta questão. Acrescentando aqui aquilo que já foi a resposta do Irão a esta ameaça, que é atacar não só devolver o ataque a instalações energéticas, como também às dessalinizadoras que são fulcrais para os países da região. Só para dar aqui um exemplo, no caso do Kuwait, por exemplo, 80% da água potável que é consumida e que é utilizada depende deste tipo de estruturas que transformam a água do mar em água potável. Seria dramático, mas é uma outra arma que o Irão tem. Nós estamos aqui a falar essencialmente de uma retórica à volta daquilo que se consideram as infraestruturas críticas, ou seja, algo que afeta significativamente não só a população, mas aquilo que é a economia geoglobal. Podíamos acrescentar a esta lista os cabos submarinos, podíamos acrescentar as bases de dados, os data centers, podíamos acrescentar as instalações nucleares e, portanto, estamos aqui a falar numa retórica que tem em vista levar os países, neste caso o Irão e os países da região, a tentarem mudar a sua intervenção e tentarem libertar, de certa forma, o Estreito de Hormuz, por onde passa, recordo, 20% a 25% do comércio global de petróleo. Agora, o prazo que é dado, 48 horas, que está a terminar, vai colocar, e concordo com a afirmação, aqui uma pressão muito grande sobre Trump. Porque se, por um lado, vai reagir e vai fazer ou vai atuar militarmente sobre a situação, está, obviamente, a escalar o conflito para níveis que até agora não existiram. Podem configurar crimes de guerra e que podem merecer a crítica dos seus aliados. Da comunidade internacional, num todo, não é? Dos seus parceiros. E perder alguma legitimidade que lhe restaria desta situação. Por outro lado... se não cumpre? Se não cumpre, perde também, mais uma vez, a palavra e que fragiliza não só os Estados Unidos como um país... Poderá alargá-lo, já vimos isso noutras situações, como as tarifas, mas, enfim, são situações um pouco diferentes. Certo, ele reage sempre de uma forma um bocado pouco expectante, até muito emotiva, colocando prazos muito curtos, colocando de lado logo a diplomacia e, portanto, atuando muito naquilo da imposição das tarifas ou de atos militares sobre determinados... E, portanto, coloca-se o próprio Estados Unidos numa situação de que, se não cumprirem, se não fizerem, serão, à luz da comunidade internacional, de certa forma, ridicularizados, e isto vai levar a que haja uma descredibilização
completa dos Estados Unidos. Eu penso que não irá acontecer isto, ou seja, não irá haver um ataque às instalações, poderá haver eventualmente um ataque a um ou dois alvos e esses ataques sejam uma retórica de dizer, olha, nós fizemos isto, somos capazes de ir mais além se entretanto houver uma ameaça sobre a circulação no Estreito de Hormuz. Mas isto ainda vai aqui ao nível da diplomacia e do envolvimento regional, trazer outros players para a situação e vai eventualmente levar aqui a uma análise muito mais crítica e necessária nos próximos meses. Os Estados Unidos diziam, Marcos Farias Ferreira, que às vezes é preciso criar uma situação de escalada no conflito para ter um efeito oposto. Poderá surtir efeito essa estratégia, essa tática? Trump também tem dito ultimamente que a sua estratégia é a dissimulação. E, portanto, aí esconde-se perante as ambiguidades ou procura atribuir uma certa racionalidade aos zigue-zagues, às incoerências, não é? Mostrando que não mostra todo o jogo, procura esconder uma parte importante da sua estratégia e isso pode lhe dar uma margem de manobra precisamente para atacar determinados alvos ou para preparar com mais tempo outro tipo de estratégias. Eu acho que o que separa Trump diretamente, ou especificamente Trump, de uma rampa de saída para este conflito é a abertura do Estreito de Hormuz, porque ele já tem dito que a guerra está ganha, a linha de comando iraniana está desfeita, a capacidade industrial, militar está muito reduzida e, portanto, para declarar guerra, vitória total, seria, apesar de tudo, necessário ganhar este braço de ferro do Estreito de Hormuz. E, portanto, eu julgo que neste momento estão a ser preparadas várias estratégias para conseguir isso Nomeadamente portanto, com a questão da ilha de Carca, eventualmente. Pode ser, exatamente, como moeda de troca para encontrar essa saída. Mas isso é fundamental para que ele possa prosseguir a sua estratégia. Porque se não for assim, eu acho que ele vai entrar num caminho de dramatização, como já está a fazer, escolhendo até inimigos internos, o governador do Michigan, ele tem feito isso, Trump diretamente tem feito isso nos últimos dias, tendo em vista sempre as eleições de novembro.